Bom dia, gente, tudo bem? Pessoal, a semana passada eu não gravei o vídeo, né? Porque eu tava com um problema aqui no meu celular. Mas hoje eu tô fazendo um vídeo da atividade que eu vou mandar na quinta-feira, que é o dia que vai as atividades de língua portuguesa. Bom, nós vamos voltar novamente ao conceito da carta aberta, que é aquele conceito que fala para que você, como é que eu posso dizer, que você reivindique algo à sociedade, que você coloque isso de modo coletivo. Então, é algo que a sociedade precisa e que você faz essa solicitação por meio de uma carta aberta. Então, aqui hoje nós vamos ter carta aberta aos homens de boa vontade. Nessa carta vai ter uma ONG falando da questão dos animais de rua, os animais abandonados, animais que são atropelados, animais que são largados, né? E que não tem nada, não tem nenhuma instituição para poder receber esses animais. Então, essa ONG, ela pede para que as universidades, as faculdades de veterinária atendam aos animais de rua, aos animais abandonados e também as pessoas que não têm dinheiro para cuidar dos seus pets de estimação. Então essa é a carta aberta dessa semana, carta aberta aos homens de boa vontade. Muito bem. Aí, gente, eu vou mandar para vocês a carta, tem várias, eu grifei várias coisinhas para vocês verem e nós vamos nas questões, a gente vai interpretar essa carta aberta. Então aqui a primeira parte está falando assim, é bem fácil a primeira parte. O texto da carta que você acabou de ler pode ser dividido em 5 partes. Então, eu quero que você indique somente os parágrafos. Vocês vão perceber que do número 1 ao número 5, do primeiro ao quinto parágrafo, é totalmente a contextualização. Então, a contextualização, ela se dá do primeiro ao quinto parágrafo. A questão da solicitação, que é o momento que a menina, que é a advogada da ONG, pede para que as faculdades atendam aos animais abandonados, está no 6º parágrafo. Então, olha, na frente de solicitação é só colocar a solicitação está no 6º parágrafo. Vocês vão ver, vocês vão lá no texto, vocês vão ver a solicitação da advogada da ONG. A justificativa do porquê que ela quer que essas faculdades, essas universidades atendam aos animais abandonados, está do 7º ao 12º parágrafo. Então, a partir do 7º parágrafo, ela está justificando o porquê da solicitação. A retomada e o detalhamento da proposta, ela está no 13º parágrafo. E a conclusão do raciocínio, 14º e 15º parágrafo. Na questão número 1, é só vocês colocarem para mim a questão dos parágrafos, tá? Eu tentei também colocar no texto de vocês, tá? Tá grifado lá, não sei se vai dar para ver, mas acredito que sim, tá? Na questão 2, reflita sobre a maneira como a produtora do texto se apresenta. Ela fala em seu nome? Explique sua resposta. Gente, ela não fala em nome dela, ela fala em nome da ONG. E o nome da ONG, vocês vão ver lá no texto, é Promutuca. Promutuca. Então, ela não fala em nome dela. Ela não está falando que ela quer que os animais sejam atendidos por causa dela, por causa dos animaizinhos dela. Não, ela fala em nome de toda uma sociedade. Então, na questão 2A, ela não fala em nome, ela fala em nome de uma ONG. Muito bem. Na questão 2B, está escrito lá, junto à da assinatura, então vocês vão ver a assinatura dela, que está lá embaixo, no final do texto. Junto da assinatura, há uma identificação social. Qual é a relevância disso para o leitor? Junto da assinatura dela está escrito que ela é uma advogada, gente. E isso dá para o leitor uma credibilidade. Então, olha, junto à assinatura dela, está dizendo que ela é uma advogada e ela é moradora de um condomínio da ONG. Então, ela mora dentro da ONG, ela trabalha para a ONG. Isso dá para o leitor uma credibilidade. Quer dizer, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa ligada à ONG, tá? 2C. No início da carta, a advogada faz referência à sua lembrança. Então, no início da carta, ela lembra de quanto as coisas eram mais fáceis, como os animais eram atendidos, que existiam menos animais nas ruas e que as pessoas não abandonavam seus bichinhos. Então, olha, no início da carta, a advogada faz referência a uma lembrança.
Essa referência torna essa carta pessoal? Não. Essa referência é uma estratégia, é um argumento que ela usa para poder começar a convencer as pessoas entre o que era antes e o que é hoje. Ela faz essa lembrança para poder deixar claro que no passado o atendimento era eficiente, só que hoje, no presente, há uma negligência. Então, os animais estão abandonados à própria sorte. Não há uma instituição que cuide dos animais que são atropelados, que estão doentes, que são abandonados nas ruas, tá? 3A. Questão 3. Observe agora o destinatário da carta. Quem que é o destinatário? Então, vamos lá. Nesse contexto, ela fala assim, ó, carta aberta aos homens de boa vontade. Esse é o destinatário da carta, é para essas pessoas que ela está escrevendo essa carta aberta. Nesse contexto, homem é uma referência a ser do sexo masculino? Claro que não, gente. Homem aí são homens e mulheres, tá? Então ela não está se referindo ao sexo masculino, e sim aos dois sexos, homens de boa vontade. Nesse contexto, ela inclui o sexo masculino e o sexo feminino. 3B. Já no final da carta, a produtora usa vocativos para designar seus destinatários. Transcreva-os. Já no final da carta, lá no 3B, ela fala assim: nobres deputados, vereadores, alunos de veterinária, de biologia, professores. Ela fala proprietários de animais, homens de sensibilidade. Perceba que ela chama as pessoas, é um vocativo, é um chamamento. Então ela fala assim: nobres deputados, vereadores, alunos de veterinária, de biologia, professores. Então, vocês vão lá no texto, ela tá mandando você, olha lá, já no final da carta, lá no finalzinho, a produtora usa vocativos para designar seus destinatários. Transcrevo. Então, vocês vão pegar essa parte, onde ela está chamando as pessoas, tá? 3C. Qual é o efeito do uso de vocativos nesse ponto da carta? Para referir-se aos seus destinatários. Gente, a carta ela fica mais viva, ela ganha uma veracidade, uma verdade, tudo bem? Fica mais incisiva, ela tá falando com essas pessoas, então ela fica mais clara, mais objetiva, tudo bem? É isso. Então há um chamamento, uma vocação, um vocare, tá? Ela está evocando, chamando essas pessoas. 3D. A produtora da carta emprega a expressão tenho certeza. Quando ela fala tenho certeza, qual é a função dessa expressão na carta? Tenho certeza, ela enfatiza a opinião e ela amplia a pressão. Ela fala assim, gente, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Quando eu digo tenho certeza, eu estou enfatizando, eu estou dando ênfase à minha opinião e eu estou pressionando o leitor de que ele também vai conseguir, que ele também faz parte. Então aqui quando ela pergunta assim, ó, qual é a função do uso dessa expressão em relação ao destinatário, então ela enfatiza, ela faz uma pressão sobre ele, ela dá para ele uma credibilidade. Tudo bem? Ela enfatiza a opinião e amplia a pressão sobre os destinatários da carta. 4. Uma carta aberta deve dirigir-se aos que efetivamente são responsáveis por determinado setor da vida social. A. Qual é a reivindicação expressa no sexto parágrafo e a quem ela é feita? Então a reivindicação é que ela quer que ela reivindica a criação de um projeto de lei que obriga faculdades de veterinária pública ou privada a prestar serviços gratuitos aos animais abandonados e aos seus proprietários carentes. Essa é a reivindicação. E para quem ela faz essa reivindicação? Para vereadores e deputados, tá? Então aqui na 3A tá dizendo qual é a reivindicação, você vai falar que é essa, que ela reivindica a criação de um projeto de lei que obriga as faculdades de veterinária, e aí você vai falar a quem ela é feita, a vereadores e deputados. Lá no texto tá bem direcionado para você ir fazendo as relações, tudo bem? 3B.
A produtora do texto está correta em dirigir o seu pedido a esses interlocutores? Especificamente? Claro que sim, gente, porque quando ela fala com vereadores e deputados, quem é que faz as leis? Quem é que encaminha as leis para serem assim promulgadas, né? Para que elas sejam efetivamente aceitas? Vereadores e deputados. Então ela está corretíssima em falar com esses destinatários, vereadores e deputados, tá? Então ela acerta, porque ela pede para quem realmente tem o poder de fazer essas leis. Muito, muito bem. 4C. A produtora afirma que seu apelo é suprapartidário. Suprapartidário. Identifique o radical. O radical dessa palavra é partidário, partido. Tá? Suprapartidário é sem partido. Na verdade, ela está falando que ela não quer um partido, ela não quer fazer um jogo político. Então, ela está dizendo que é acima dos partidos, tá? É reunir vários partidos, é suprapartidário. Então, ela não quer apenas um partido fazendo parte desse projeto dela. Ele é suprapartidário, acima de todos os partidos. Não está conectado a um só partido, e sim a todos os partidos. Muito bem. Partidos, quando eu estou falando aí, é partidos políticos, tá, gente? Questão número 5. Como você pode perceber, na carta aberta foi empregada a linguagem formal. O que justifica a escolha desse nível de linguagem? Muito bem, gente. Eu tenho intimidade com esses interlocutores? Eu tenho intimidade com vereadores e deputados? Não. Eu não estou falando algo sério, algo que tem que ser levado na mais seriedade possível. Eu estou falando de algo que vai ajudar toda uma sociedade. Então, se é de interesse social e se eu não tenho intimidade com os interlocutores com quem eu estou falando, a linguagem definitivamente deve ser formal, ok? Muito bem. 6. Analise a escolha lexical, de vocabulário, da carta. Então, ela escolheu as palavras para poder fazer a carta, redigir a carta. Para evitar a repetição de uma pessoa adoentado e acidentado, quais palavras foram usadas no terceiro parágrafo? Então, as questões já estão me dirigindo para o terceiro parágrafo. Uma pessoa, vocês vão ver que para não repetir uma pessoa, ela usou aqueles. Adoentados, animais adoentados, ela usou doentes. Acidentados, para ela não falar novamente, ela falou atropelados. Então, eu tenho aqui 3 palavras. Uma pessoa, adoentado e acidentado. Então, vocês vão procurar a palavra que ela usou para substituir e não repetir. Novamente, uma pessoa, ela usou aqueles. Adoentado, doente. Acidentado, atropelado. Muito bem. Aí a gente vai na questão agora 6B. Cadê a questão 6B, professora? Aqui. Quais palavras foram empregadas no quarto parágrafo para indicar que o serviço público oferecido a animais é insuficiente? Ela usou 2 palavrinhas. Ela usou a palavra apenas, apenas, é só isso. E a palavra só. Então, vocês vão novamente, ela está te mandando você ir para o quarto parágrafo. No quarto parágrafo, vocês vão procurar as palavrinhas que diz que o serviço público oferecido é insuficiente. E quando ela diz apenas, e quando ela diz é só isso que eles fazem, é só isso, só, tá? Então, isso mostra insuficiência. 6C, estamos chegando, 6B, muito bem. 6C, explique como no quinto parágrafo, os adjetivos que acompanham a expressão veterinários particulares tornam-se argumentos em defesa da causa da advogada. Quando ela diz veterinários particulares, ela fala raríssimos e heróicos. Então, dessa forma, gente, ela está dizendo que eles são exceções, que eles são pessoas, assim, de bom coração, tá? Então, olha aqui, veterinários particulares, aí ela pega e usa os adjetivos, as qualidades, raríssimo e heróico. Então, ela dá um sentido de que eles são exceções, que eles são muito poucos, tá? É isso, gente. Aí, por isso, ela usa
veterinários particulares como um argumento necessário para que as faculdades abram sim um espaço para fazer com que os animais sejam atendidos sem cobrar nada, tá? Que seja um serviço gratuito. Pessoal, essa semana então nós vamos fazer essa carta aberta. O nome da nossa carta aberta aos homens de vida pública e boa vontade, tá? Gente, muito obrigada, espero que o vídeo ajude vocês a fazer as atividades e a postar. Não se esqueça que agora as atividades têm data para ser postada. Um beijo, fiquem com Deus, saudades, tá? Tchau, tchau.